O Velho Testamento pode parecer complicado para os cristãos. É um monte de histórias e acontecimentos que não são sempre contados na ordem certa. Você provavelmente já ouviu falar de Davi matando Golias, José sendo vendido pelos irmãos por causa de inveja e cobiça, Daniel na cova dos leões, Noé construindo uma arca e Jonas sendo engolido pela baleia gigante. Mas você sabe a ordem em que esses eventos aconteceram? Se a nossa memória sobre a história do Velho Testamento não estiver em dia, isso pode ser um problema. Para entender realmente tudo que Deus fez, precisamos saber o que o povo dele passou e a história e cultura da época na qual eles viveram. Isso também ajuda a entender o contexto de muitas histórias do Velho Testamento. Neste vídeo, vamos dar uma olhada geral em todo o Velho Testamento para que, quando você pegar a Bíblia e abrir em Isaías, Êxodo ou Neemias, você tenha uma ideia de onde a história se encaixa no panorama geral. Vamos mencionar todos os personagens principais ao longo do caminho, porém de forma mais resumida. Se vocês querem um vídeo da história do Velho Testamento em detalhes, deixe nos comentários, ficarei feliz em fazer. Tudo começa com a criação, no Jardim do Éden, com Adão. Deus cria Adão e Eva e os coloca para cuidar de toda a criação. Enganados por Satanás, em forma de cobra, Adão e Eva cometem o primeiro pecado da história e são expulsos do jardim. Eles têm alguns filhos, mas os mais famosos e mencionados são Caim e Abel. Ao longo das próximas gerações, a corrupção aumenta na terra e chegamos a Noé. Noé e sua família constroem uma arca e, junto com os animais a bordo, sobrevivem ao grande dilúvio que destrói tudo. Entendemos que essa atitude de Deus foi um ato extremo, para purificar a terra. É por volta dessa época que os estudiosos acreditam que a história de Jó acontece. Não sabemos exatamente quando, mas sabemos que as lições são universais, então o tempo não é tão importante. Aproximadamente 10 gerações depois de Noé, entra em cena Abraão. Abraão e sua esposa Sara recebem a promessa de que seus descendentes serão responsáveis por criar uma grande nação. Eles receberão uma terra e contaram com a bênção de Deus para prosperar. Abraão e Sara têm Isaque, mesmo contra todas as possibilidades, pois eles já eram muito velhos. Isaque casa com Rebeca e eles geram Jacó e Saul. Jacó se apaixona por Raquel, mas no meio do caminho é enganado e casa com a irmã dela, Léa. Ele acaba casando com as duas e tendo muitos filhos. Porém, em algum momento dessa história, Deus muda o nome de Jacó para Israel. De forma simplificando, seus 12 filhos se tornam as 12 primeiras tribos de Israel. José é o filho favorito de Jacó, movidos pela inveja. Seus outros irmãos não gostam disso e vendem José como um escravo a comerciantes do Egito. Posteriormente, toda a família de José se muda para o Egito, na tentativa de sobreviver a uma grande fome que assolava Canaã. Essa parte é muito bem ilustrada naquele filme animado, O Príncipe do Egito. Acredito que muitos de vocês já viram. Seguindo a história, os israelitas crescem muito em número no Egito, tornando-se uma ameaça para o faraó, que não pensa duas vezes antes de os escravizarem. Neste contexto é que surge Moisés. Ele alerta o faraó sobre a vontade de Deus e é fatalmente ignorado. Aí acontecem as 10 pragas e os israelitas escapam pelo Mar Vermelho, guiados por Moisés. Eles vão em direção ao Monte Sinai, recebem instruções claras de Deus, incluindo a tábua dos 10 mandamentos, mas eles pecam contra Deus e acabam vagando pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, surgem os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Com o passar dos anos, Moisés morre e Josué assume liderança e leva os israelitas de volta à terra prometida. Neste ponto a terra é dividida entre as 12 tribos, que representavam os 12 filhos de Jacó. Depois vem o período dos juízes. Deus escolhe vários líderes para guiar seu povo e lutar contra os inimigos. Os juízes mais conhecidos são Débora, Gideão e Sansão, mas existiram muitos outros. Nesse contexto é que Rute aparece durante o tempo dos juízes, mas ela não era juíza nem judia. O povo de Israel vê que todas as outras nações têm um rei e pedem a Deus um rei também. Deus permite, e Saul se torna o primeiro rei de Israel. Israel passa por um período próspero, Saul os lidera bem até enfrentar os filisteus e, claro, Golias. Neste contexto surge Davi, que derrota Golias e vence a guerra por Israel. Davi se torna o próximo rei e escreveu muitos dos salmos conhecidos hoje. Salomão, filho de Davi, assume o trono após sua morte, ele que escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Quando Salomão morre, as coisas se complicam um pouco.
O reino se divide em dois e nos séculos seguintes, há dois reinos. O reino do norte, Israel, com 10 das tribos originais, liderado por Jeroboão, um dos comandantes do exército de Salomão. E o reino do sul, Judá, com 2 das tribos originais, liderado por Roboão, filho de Salomão. Eu disse que era complicado. É nessa época que surgem os livros dos profetas. Durante a era do reino dividido, temos Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias e não profetizando para o reino do sul, Judá, e Jonas, Oséias e Amós profetizando para o reino do norte, Israel. Os profetas são enviados para guiar o povo de Deus e entregar suas mensagens. Eles dão muitos avisos, prometendo destruição iminente a menos que o povo se arrependa e siga os caminhos e desejos de Deus. Entretanto, o povo não se arrepende e ignorava os avisos. Em 722 a.C., o povo assírio conquistou o reino do norte de Israel e toda a área ao redor até o Egito, restando apenas as tribos de Judá, que era o reino do sul. Eles exilaram todo o povo de Israel e os espalharam por todo o reino, substituindo-os por outros exilados de outras áreas do império. Dessa forma, os assírios garantiram que as 10 tribos do norte fossem completamente apagadas da história. O reino do sul de Judá lutou bem e sobreviveu aos assírios, mas falhou em servir a Deus plenamente. Os babilônios, sob o rei Nabucodonosor, se levantaram e destruíram o império assírio, e ao longo de cerca de 20 anos, conquistaram e deportaram todos os judeus do reino do sul de Judá para a Babilônia. Os profetas Daniel, Ezequiel e Jeremias, que escreveu Lamentações, profetizaram por essa época. Por cerca de 50 anos, os judeus ficaram na Babilônia sob o exílio babilônico. Então vieram os persas. Os persas conquistaram os babilônios e todas as suas terras, e em 538 a.C., o rei Ciro permitiu que todos os judeus voltassem para casa. Em 3 ondas lideradas por Zorobabel, Esdras e Neemias, respectivamente, os judeus voltaram para Israel e reconstruíram Jerusalém e o seu templo. Ageu, Zacarias e provavelmente Joel profetizaram durante esse tempo. Sabemos que alguns judeus não voltaram para casa porque a história de Ester acontece na Pérsia após as 3 ondas de exilados retornarem. A última vez que ouvimos falar de Israel no Velho Testamento é com Malaquias, cerca de 450 a.C. Malaquias chama o povo de Deus a retornar para a tutela de Deus e a esperar sua vinda. Durante os cerca de 450 anos entre o Velho e o Novo Testamento, o poder muda de mãos várias vezes. A Pérsia permanece no poder até cerca de 330 a.C., quando Alexandre, o Grande, também conhecido como Império Macedônio, conquista o mundo conhecido em 7 anos. Ele morre jovem e o império se divide em várias áreas. Embora a influência dos macedônios permaneça forte, a área da Palestina é governada ora pela Síria, ora pelo Egito. Sob os macabeus, os judeus conseguem uma independência instável na terra por cerca de um século, e em 63 a.C., Jerusalém cai para o Império Romano, que conquista praticamente tudo. Roma manteve o poder na Palestina até o nascimento de Jesus, e aí começa o Novo Testamento. Então é isso, uma visão geral de todo o Velho Testamento. Agora, espero que ao ler o Velho Testamento você tenha pelo menos uma noção de onde está na história do povo de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Se gostaram do conteúdo, por favor se inscrevam e deixem o like, para que possamos atingir mais pessoas e levar a palavra de Deus em diante. Amém.